Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero já iniciar esse encontro parabenizando a você, que dedicou esse tempo para poder escutar e meditar comigo a palavra do Senhor. Você certamente escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Eu quero agradecer também a todos vocês que têm curtido, que têm comentado, que têm compartilhado e têm feito esse vídeo chegar a mais e mais corações. Assim, Deus vai tocando os corações e a gente vai construindo o reino dele neste mundo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, do versículo 42 até o versículo 46. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo do hortelã e da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os ombros dos homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que têm acompanhado o Evangelho nesses últimos dias, principalmente o Evangelho de ontem, em que Jesus é convidado por um fariseu para um jantar, e lá o fariseu ficou observando e reprovando a postura de Jesus de não ter cumprido uma obrigação ritual. Jesus, mais uma vez, hoje, aqui no Evangelho, segundo São Lucas, ele vai exortar os fariseus. E Jesus vai usar palavras muito duras. 3 vezes ele disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Jesus trata de desmascará-los. E aí você vai me perguntar: Frei, mas quem eram os fariseus? Por incrível que pareça, os fariseus eram homens do sagrado, homens do templo, e homens muito observantes da lei. Pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos, regrinhas que eles buscavam cumprir à risca. E aí você me pergunta: mas Frei, se eles eram homens tão religiosos, então por que Jesus fala de forma tão dura com eles? Porque, infelizmente, com o passar do tempo, esses homens começaram a usar a lei não para glorificar mais a Deus, mas para glorificar a si mesmo. Eles estavam mergulhados em um ritualismo, em um legalismo, em um rigorismo religioso. Cumprir a lei pela lei, e não para agradar a Deus. E pior ainda, eles começaram a observar a lei para obter privilégios pessoais. Você lembra que Jesus disse: olha, se vocês vão jejuar, jejuem, mas não fique com essa cara de tristeza, não. Perfuma a cabeça, bota um sorriso nos lábios, para que o Pai do céu veja o que vocês estão fazendo, e isso sirva para que ele dê a recompensa. Mas se as pessoas estão tendo vocês como pessoas piedosas porque estão jejuando, então a recompensa já veio das pessoas e não vai poder vir de Deus. Assim é a prática da caridade.
Assim, até mesmo a prática da oração. Jesus disse, olha, quer fazer caridade? Que a mão direita não saiba o que deu à esquerda. Quer rezar? Não vá para as praças públicas. Reze no quarto, com a porta fechada, porque o Pai vendo, ele vai dar recompensa. Infelizmente, os fariseus começaram a fazer isso. Jejuar, fazer caridade, rezar, mas para serem vistos, para serem benquistos pelas pessoas. Uma religião exibicionista, uma religião de aparências. Tanto que Jesus diz, vocês são como túmulos, vocês são como sepulcros caiados. Por fora são muito bonitos, mas por dentro é só podridão. Uma religião, infelizmente, infértil. O que é um túmulo? Um lugar de morte. Um lugar que, por mais bonito que seja por fora, por dentro nós encontramos o quê? Osso, morte, tristeza. Normalmente a gente vai em um túmulo para chorar. Chorar a perda dos nossos entes queridos. Mas ali, o que repousa? Os restos mortais, sagrados, mas restos mortais. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos viver num mundo como sepulcros, lugar de morte, lugar de tristeza. A nossa vida tem que ser como luz, como sal, disse Jesus. E não vivenciar uma religião que afasta, uma religião que oprime, uma religião que segrega, uma religião que é uma fonte de privilégios para mim. Eu usar a palavra de Deus para poder encher o meu bolso. Eu usar a palavra de Deus para encher o meu ego. Eu usar a palavra de Deus para me envaidecer, para me sentir melhor do que alguém. Não. Infelizmente, por isso que a gente chama muitas vezes aquelas pessoas que usam a palavra de Deus em benefício próprio como um farisaísmo. Cumprir a obrigatoriedade da lei, não para glorificar a Deus, mas para glorificar o próprio ego. Jesus, então, hoje está denunciando isso. E aí, eu acho interessante que, no final do Evangelho, os mestres da lei, vendo Jesus, ser duro com os fariseus, eles dizem assim, falando assim, tu está insultando a gente também. E Jesus diz, ai de vós também. Ai de vós também, mestres da lei, porque vocês ficam colocando fardos nos ombros dos outros e vocês não mexem nem sequer com o dedo. Quando eu estava preparando essa reflexão, me vinha muito forte isso. Às vezes, a gente coloca fardos pesados nas costas dos outros e a gente não está nem um pouco disponível a mexer sequer com o dedo. Às vezes a gente é tão rigoroso nas nossas colocações, a gente muitas vezes é tão duro nas nossas observações a respeito da vida de alguém, o jeito como o outro vive a sua fé. E no fundo, às vezes a gente não está nem um pouco disponível a fazer metade daquilo que eu estou querendo que o outro viva. E sabe o que é isso? Hipocrisia. Querer que o outro viva uma coisa que eu sequer estou tentando viver. Não. Digo e repito, cuidado. Cuidado para que a nossa prática religiosa não esteja permeada de crueldade, de maldade. Jesus nos autoriza no Evangelho o amor, o perdão, a misericórdia, a acolhida. Jesus nos ensinou no Evangelho o caminho do bem. E a nossa prática religiosa deve transmitir isso em tudo aquilo que a gente disser, até mesmo naquilo que a gente pensar e principalmente naquilo que a gente fizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem.